RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do RBV Entrevista. Eu sou Ernesto Júnior e a partir de agora eu te faço companhia por aqui nas plataformas digitais do jornalismo aqui da Rádio Videira. A gente vai falar agora sobre um assunto de extrema importância que é o setor social aqui do município de Videira. Por isso eu recebo aqui nos nossos estúdios a secretária de Assistência Social, Catiane Moraes. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade. Secretária, a gente vem de um período agora, né, de temperaturas mais baixas, situações que demandam uma presença cada vez maior, inclusive da Secretaria aqui no município, com atendimentos voltados a acolher aquelas pessoas que nesse momento encontram-se em situação de vulnerabilidade social nas ruas do município ou em alguns espaços públicos do município. Como que está funcionando esse trabalho, essa questão aqui na cidade? Então, é o segundo ano, né, que a gente vem realizando esse trabalho de abrigo temporário, né? Seria uma pernoite de inverno. Nós somos orientados, enfim, pela Defesa Civil. Então, a gente tem uma parceria aí com a Defesa Civil que sempre que estiver temperaturas abaixo de 5 graus, a gente faz a abertura de um abrigo temporário, né? Uma pernoite de inverno, para acolher as pessoas que estão na rua, né? Que não tem muitas vezes onde ficar, pessoas que vêm de outros municípios e acabam muitas vezes, eu vou conseguir retornar daqui 1, 2 dias para o município de origem, pessoas que estão em situação de rua. Então a gente, quando está abaixo de 5 graus, que existe o risco de hipotermia, né? Várias doenças, mas a hipotermia que pode causar a morte da pessoa, né? Nós, né, hoje a gente acordou aí com um frio bem mais intenso, né? Com certeza, quando se abriu a janela aí, a gente olhou e disse, meu Deus, né? Que frio para sair de casa, né? Coberto, com roupas. Então, imagine nesse frio da madrugada uma pessoa na rua, né? O que ela pode estar exposta. Realmente pode causar até o óbito dessa pessoa. Então, nós, enquanto Secretaria de Assistência Social, nós somos responsáveis pela garantia de direitos dessas pessoas, pela dignidade e pelo mínimo, né? De conforto, né? Conforto nem seria no sentido, seria o mínimo para a sobrevivência dessa pessoa, né? Tirar ela do frio, tirar ela das ruas. Então, o abrigo, ele é aberto, né? O acolhimento é aberto às 6h30, 7 horas da noite. E no outro dia, às 7 horas da manhã, a gente encerra o serviço, né? Então, a pessoa, ela é acolhida, recebe uma janta, né? Uma comida quente, toma um banho, né? Dorme, no outro dia recebe o café da manhã e o serviço, então, é encerrado, né? Então, seria uma pernoite mesmo, né? Para realmente a pessoa não estar exposta a essas baixas temperaturas, né? Que podem levar essa pessoa à hipotermia e ao óbito. Falando ainda dessa questão envolvendo as pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente as pessoas que residem nas ruas aqui no município, cada vez mais a gente vem observando que isso vem se tornando uma questão de cunho que envolve a sociedade como um todo, né? Não somente aqui a senhora está representando o poder público, mas envolve a sociedade como um todo, seja poder público, sejam as pessoas da sociedade comum, né? Isso mesmo, é bem importante essa fala, né, Ernesto, porque geralmente a gente, enquanto assistência social, por trabalhar com vulnerabilidade social, risco social, a gente tem uma fala, né, um pouco mais atuante, porém, a pessoa que está nessa condição, ela é um ser humano que está no município, né, e que é responsabilidade de todos, né, é responsabilidade da política de saúde, né, da política de educação, da política e da sociedade, né? De todas as políticas públicas da sociedade. Então, é nossa responsabilidade entender isso, né? E buscar alternativas para resolução, para minimização desses problemas, né? Para assegurar que essas vulnerabilidades estejam sendo trabalhadas para que essas pessoas deixem dessa condição de rua, né? O nosso objetivo não é que as pessoas fiquem lá, que a gente trabalhe de forma assistencialista, né? É importante falar isso porque muitas vezes as pessoas têm a impressão que nós, enquanto política de assistência social, estamos mantendo essa pessoa na rua, né? Estamos alimentando essas pessoas, estão dando comida, né? Lugar para dormir.
e mantendo essas pessoas nessa condição. De nenhuma forma. Nós somos a política mais interessada é que essas pessoas saiam dessa condição. Porque é uma situação de vulnerabilidade extrema, né, onde todos os direitos são violados. São violados porque as pessoas não querem sair dessa condição. São pessoas que estão doentes de uma certa forma, né? Estão doentes através da dependência química, do crack, né? Estão cognitivamente, né? Muitas vezes o uso das drogas já causou prejuízos, né, no cérebro dessa pessoa, podemos assim dizer. São pessoas que realmente estão numa situação de doença, ou mental, geralmente física, né? E nós queremos fazer esse trabalho para tirar essas pessoas. E quando a gente fala em abrigo de inverno, quando a gente fala em uma marmita, é para tentar o mínimo, né? Dar o mínimo para essa pessoa naquele momento que ela está, né, passando uma fome, ou passando frio. Então, e a sociedade também pode nos ajudar, né? Como a gente fala, se vê uma pessoa que está numa situação de rua, num frio, encaminha para nós, né? Para assistência social. Nenhuma dessas pessoas, elas estão recebendo atendimento sem acompanhamento. Então, todas que estão nessa condição, que passam pelo serviço do abrigo, que são abordadas na praça pela assistente social, nós temos cadastros, a gente acompanha, a gente orienta, a gente encaminha, né? Então, nenhuma dessas pessoas estão lá só recebendo assistencialismo. Nós estamos realizando realmente uma política pública baseada na garantia de direitos, no risco social e na saída dessas pessoas da rua, né? Secretária, nas últimas semanas a senhora esteve presente na Câmara de Vereadores para falar de um assunto, e quando a gente está falando aqui do setor social, é um assunto que tem uma ligação importante, que é a questão envolvendo o Bolsa Família. Como que está sendo feita essa questão aqui na cidade? Como que é esse programa que é do governo federal aqui no município de Videira, e principalmente qual é o quantitativo de famílias atendidas atualmente aqui na cidade? Então, o programa Bolsa Família é um programa do governo federal, e o município, existem três, tanto o governo, o estado e o município, eles têm atribuições em relação a esse programa. A atribuição do município é cadastrar as pessoas, né, entrevistar as pessoas, cadastrar no CadÚnico, que é um sistema do governo federal, e acompanhar essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade extrema, né? O público prioritário da assistência social é as pessoas que recebem o Bolsa Família. Por quê? Porque os critérios do programa são pessoas que estejam em pobreza ou extrema pobreza, né? Com renda per capita, né? Por exemplo, a família, a renda per capita é renda por pessoa, de R$218, né? Que é uma situação, né, precária, né? R$218 para você se manter no mês, né? A família muitas vezes pagando aluguel, água, luz, é uma renda baixa. E a assistência social, ela faz esse acompanhamento dessas famílias. Hoje existem 947 famílias recebendo o benefício no município de Videira. A gente acompanha todas essas famílias periodicamente, continuadamente, todo mês, não tem como, né? Nem que eu tivesse a minha secretaria dobrada de profissionais, não teria como. Porém, a gente acompanha através dos equipamentos, através de grupos, né? E famílias que realmente estejam numa situação de risco, de violência, de vulnerabilidade. Então, às vezes a família está recebendo o Bolsa Família realmente por uma questão mais financeira, tentando, né, um trabalho que venha trazer uma renda maior, enfim. Mas está nessa condição que não existe risco social no sentido de violência, violação de direitos. Então a gente acompanha as situações mais graves, né? E qualquer pessoa também, quando vê algum indício de irregularidade do recebimento do Bolsa Família, pode denunciar, né? Pode trazer a situação que a gente vai, enquanto política de assistência social, averiguar se há indícios de irregularidade. Porém, nós informamos o governo federal, mas não somos responsáveis também por suspender o benefício, né, para que essa pessoa não receba mais. Isso é uma atribuição que é do governo federal, que repassa o recurso. Né? Não somos nós que repassamos o recurso. O governo federal repassa o recurso direto para a pessoa, não tem envolvimento com assistência social. É uma transferência direta de renda através da Caixa Econômica. E esse é o nosso trabalho. Então, esse recurso vem do governo federal e é ele que administra, que faz a gestão desse programa.
E, secretária, para a gente complementar essa nossa conversa aqui, a gente falou das pessoas em situação de vulnerabilidade social, as pessoas atendidas pelo Bolsa Família, as pessoas que estão sendo atendidas nesses momentos de baixa temperatura nesse abrigo que é sempre montado pela Prefeitura. Nisso tudo, quais são os principais pontos que a senhora observa hoje em relação ao setor aqui no município de Videira, falando num geral, num trabalho que está sendo feito pelo poder público, mas como a gente já disse antes, precisa ser feito por toda a sociedade? Então, o que a gente vem observando? Um crescimento, né? Realmente, o nosso município teve um crescimento populacional. Por quê? Porque o nosso município é um município desenvolvido, né? É um município que tem várias oportunidades de emprego, né? Na indústria, enfim. Então, quando a gente fala em aumento populacional, nós falamos também em aumento econômico, mas também aumento de situações de vulnerabilidade, né? Então, a gente percebeu que aumentou muito a questão das situações de violação de direitos e de violência, né? Tanto é que os nossos profissionais estão trabalhando no limite do atendimento, né? Então, como houve esse aumento, a gente precisa ter uma atuação maior, uma atuação mais continuada, né? Então, a gente está fazendo isso e organizando os profissionais para terem essa atenção, né? Estaremos também, provavelmente, contratando mais pessoas no futuro ali com a reforma, né? Realmente para dar condições dos profissionais fazerem um atendimento mais próximo, mais continuado, né? E também atender ao aumento da população, né? Então, quando aumenta a população, a gente não aumenta só as coisas positivas, né? Quando a gente aumenta a população, a gente aumenta as situações também de vulnerabilidade, de risco social. Então, hoje o que a gente percebe, né, os pontos principais a questão do aumento da população, aumento das vulnerabilidades sociais, aumento de pessoas, né, em situação de rua, né, embora os que nós temos aqui são, a maioria, pessoas que residem, né, que são de Videira. Não temos um número exorbitante de pessoas que vêm de fora, até porque se vier uma pessoa de outro município, né, as assistentes sociais, as equipes fazem o acompanhamento, o atendimento, e se a pessoa tiver familiar em outro município, a gente proporciona, então, o benefício de auxílio passagem para essa pessoa retornar para o seu município de origem, né? Então, automaticamente essas situações, elas tendem a ser um pouco mais agravadas. E algo que agora lembrei também, muitas vezes as pessoas, né, as indústrias, enfim, elas buscam pessoas de outros lugares para virem trabalhar, né? Porque às vezes a mão de obra aqui está faltando. Então, elas buscam pessoas de outros municípios que vêm para o município de Videira, que muitas vezes se adaptam ao município, ao emprego, e outras vezes não. E quando essas pessoas às vezes não se adaptam, elas ficam numa condição de dependência econômica, enfim, uma situação de vulnerabilidade que precisam ser atendidos pela assistência social, né? Ou para orientá-las, ou para encaminhá-las, ou para, né, auxiliar elas a voltar para os seus municípios. Então, isso também gera um aumento nos nossos serviços. Secretário, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui neste RBV Entrevista. É um assunto de extrema importância e deixo sempre os microfones abertos aqui para uma próxima oportunidade. Imagine, obrigada aí pela atenção, né? E deixo também a nossa secretaria à disposição das pessoas que tiverem dúvidas, que tiverem interesse em saber mais como funciona, né? Que nos procurem, que com certeza a gente vai atender de uma forma acolhedora, né? E vai tirar as dúvidas aí também. Para você que esteve com a gente, este RBV Entrevista já está disponível nas nossas plataformas digitais. Você pode ver e rever a qualquer momento. A gente se encontra na próxima sexta. Até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.